Venha e veja o evangelho na prática. Hoje nós vamos te mostrar na prática como que um pato me ensinou sobre identidade. É isso mesmo, o pior que nem é clickbait. Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago, e seja bem-vindo a mais um vídeo da Gago TV. Aqui neste canal você encontra o evangelho puro, simples e na prática. Eu te trago para você viver meu cotidiano comigo, onde eu te mostro o evangelho acontecendo no meu dia a dia. Primeiramente, bom dia. Esse dia maravilhoso que eu vou estar contando para vocês como que um pato me ensinou sobre identidade. Acho que eu tô ficando louco, mas é maravilhoso isso e mudou minha vida, mudou minha perspectiva e também vai mudar a sua. Mas primeiro vamos começar o dia tirando lixo. Lixo tirado. Agora colocar esse lixo lá pra fora. Isso aqui é vida de casado na prática, meu irmão, na prática. Agora que tiramos o lixo físico, vamos tirar o nosso lixo espiritual. Você já fez a devocional, você já orou, você já entendeu que você tá errando para que você arrume? Então faça isso, que isso também é muito importante, senão vai apodrecer tudo aí por dentro. Mas como que um pato me ensinou sobre identidade? Primeiramente, você já deve ter ouvido falar que me diga com quem tu andas, que eu te digo quem você é. Você já deve ter ouvido falar isso, isso é mó papo de velho, mó papo de mãe, de vó. E esses dias eu estava falando muito comigo sobre o poder da identidade. Se nós não soubermos a nossa identidade, como que a gente aceita qualquer coisa. E também estava falando sobre o poder da influência, com quem nós andamos. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E eu não sei você, mas eu sempre vi pato andando com pato. E aqui na frente da minha casa, eu não sei se você está escutando, até uma galinha. E junto com essa galinha tem alguns animais como um pato. Mas existe somente um pato. E esse pato, ele começou simplesmente a andar com essa galinha. E esse pato, ele começou a se comportar como uma galinha. Eu não sei se você que mora no sítio, um lugar assim, você já viu isso. Ele começou a ciscar, ele começou a mexer a cabeça conforme uma galinha faz. Ele começou a se comportar literalmente como uma galinha. Aí na hora eu já olhei assim, o Espírito Santo me veio e falou assim: quando nós não sabemos a nossa identidade, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente, em vez de influenciarmos, nós somos influenciados. E aí, quem você tem sido nessa história? A galinha que tem influenciado ou o pato que não tem a sua identidade firmada e tem sido influenciado? A nossa identidade, ela tem que estar firmada em quem nós somos em Cristo Jesus, não naquilo que nós achamos, não naquilo que nós pensamos ser. A nossa maior dificuldade do nosso dia a dia é sermos realmente cristãos, é realmente manifestarmos esse evangelho que nós dizemos crermos. E por que essa dificuldade? Porque no meio do dia nós perdemos a nossa identidade. Nós, em vez de influenciarmos as pessoas, deixamos que essas pessoas nos influenciam. Pensa, quantas vezes que você, ao invés de pregar o evangelho, você deixou de pregar o evangelho por causa de medo do que as pessoas iam achar? Quantas as vezes você deixou de ser você mesmo para agradar alguém? Quantas vezes você deixou de ser você mesmo simplesmente pelo fato de você querer viver no meio de algumas pessoas? E este é o maior perigo de nós perdermos a nossa identidade, de nós perdermos a nossa raiz, ou até mesmo de nós não conhecermos quem nós somos. Quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer palavra nos serve, qualquer caminho nos serve. Eu queria te fazer um convite para que você conheça a sua identidade e que você viva a sua identidade no dia a dia. Eu estou fazendo um devocional aqui e caiu João 11, que fala exatamente sobre morte de Lázaro. E olha como o Espírito Santo ele faz as coisas tremendas. A história de Lázaro, ela é maravilhosa para nós contextualizarmos isso na palavra. Jesus, ele tinha muito apego com Lázaro. E quando chegou a notícia que Lázaro havia morrido, Jesus ficou triste, tanto que conta que ele pegou um barco e saiu, e as pessoas foram atrás deles. Aí, simplesmente, Jesus vai até Lázaro. E chegando lá, ele encontrou Marta e Maria. E ao chegar lá, a Marta foi até Jesus e a Maria ficou em casa. E chegando lá, ela falando: Jesus, se você tivesse aqui há 4 dias, o meu irmão ele não teria morrido. E olha isso, Marta era alguém que acompanhava Jesus. Marta era alguém que viu milagres de Jesus. E naquele momento Jesus disse assim: olha, você não tem fé? Se eu quisesse que ele ressuscitasse, eu vou lá e ressuscito ele. Nós pegamos e pensamos, Jesus ele podia ter sido influenciado, mas ele sabia da sua identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus vivo. Então, ao invés dele ter influenciado, ele influenciou. E naquele momento, ele foi
até Lázaro, onde Lázaro estava. A Bíblia diz que houve comoção, que Jesus chorou, porque não importa a circunstância, não importa se você vai sofrer, mas quando nós sabemos a nossa identidade, mesmo assim, nós podemos sofrer à vontade, que nós não vamos perder aquilo que nós somos. E Jesus ele chegou até lá e disse assim: Pai, eu te louvo já pelo milagre que vai acontecer. Ele demonstrou fé para aquelas pessoas. Você lembra que ele tinha falado sobre fé? Que Marta não tinha fé e que aquelas pessoas não tinham a fé? Porque as pessoas estavam sendo guiadas ao sofrimento, ao desânimo, ao espírito de luto. Mas Jesus, ele é o espírito de vida. Ele tem aquela identidade, ele acredita naquela identidade. Ele é o pão da vida. E o que ele fez? Ele trouxe vida para Lázaro. Quando nós acreditamos na nossa identidade, quando nós vivemos a nossa identidade, em vez de nós nos transformarmos como o ambiente está, nós transformamos o ambiente. Eu acho maravilhoso quando um cristão chega, o ambiente muda. Não sei se você já teve a alegria de estar com alguém que é alegre. Quando aquela pessoa chega, aquele ambiente já muda automaticamente. O cristão é exatamente desse jeito. Eu vou conversando com vocês e fazer um cafezinho aqui pra mim ir trabalhar. Quando você tiver que mudar a sua personalidade para agradar alguém, meu irmão, entenda que já tá errado. Porque se você tiver que mudar a sua personalidade para agradar alguém, significa que aquele não é o seu ambiente. É incrível. Sabe por quê? Porque quando nós temos que mudar a nossa essência, quando nós temos que mudar aquilo que nós acreditamos, significa que aquele ambiente não é para nós estarmos. E foi exatamente isso que aquele pato fez. Ele mudou as suas características, aquilo que ele acredita, aquilo que ele foi criado para ser, para andar com os outros. E quantas vezes você não fez isso? Pare e pense, quantas vezes que você não mudou aquilo que você acreditava, as suas convicções, simplesmente para andar em rodas que não te edificaram em nada, que não serviram para nada em sua vida. E eu acredito que plenamente que assim como os nossos talentos serão cobrados no grande dia da volta do Senhor, a nossa identidade também vai ser cobrada. Se a gente viveu o verdadeiro evangelho ou se nós não vivemos o verdadeiro evangelho. Eu acredito do fundo do meu coração que isso vai ser cobrado de nós. Porque pensa, Jesus pagou um alto preço para que nós sejamos filhos de Deus. Jesus pagou um preço para que tivéssemos liberdade com Ele. Aí a gente simplesmente vem e pega essa liberdade e usa ela para nada. A gente usa ela para agradar pessoas, para conviver com pessoas que na maioria das vezes não tá nem aí pra gente. Irmão, eu sei, eu já fiz isso um monte de vezes. Isso me ensinou muito. Mas o que eu mais aprendi, sem dúvida, foi que se eu tiver que mudar quem eu sou para estar em ambiente, significa que aquele ambiente não é para mim estar. E eu te digo a mesma coisa. Esse ambiente, se você tiver que mudar aquilo que você acredita, se você tiver que mudar a sua conduta, esse ambiente também, ele não é para você. Eu não sei se você já se sentiu cansado. E muitas vezes esse cansaço, ele tem a ver da gente estar tendo que viver algo que nem mesmo a gente acredita. A gente criar um personagem de uma pessoa que nós não somos. E isso é muito ruim. Nós fomos criados para ser livres, nós fomos criados para vivermos aquilo que Jesus quer que nós vivemos. Não fingirmos ser alguém que nós não somos. E é isso que aconteceu com o pato. O pato, ele foi criado para ser pato. O pato foi criado para estar na lagoa. O pato, ele foi criado para viver no lago. O pato não foi criado para ciscar com uma galinha, para andar com uma galinha, nem para conviver com uma galinha. Você é um filho de Deus. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para andar junto e nem como aqueles que não conhecem Jesus andam. Você foi chamado, você foi criado para ser luz, para ser a diferença da terra. Então para de querer ser igual aos outros para simplesmente agradar as pessoas. Quando nós buscamos agradar as pessoas, 99% das vezes nós estamos fugindo do nosso propósito. E o pior é que isso nem é papo de coach. Isso é algo que acontece muito. E eu luto contra isso até hoje. Se eu não tomar cuidado, se eu não lutar contra isso, meu irmão, eu vou acabar vivendo as vidas que as pessoas querem que eu viva. E esse é um dos maiores perigos da nossa vida hoje. Até que ficou bom. E olha aqui, eu pedi aqui, ó. Oi. Dá oi pro pessoal. Por exemplo, agora eu tô indo trabalhar. E a minha maior luta, a minha maior dificuldade vai ser eu ser quem eu sou lá dentro, a minha identidade. Que é ser filho de Deus. Que às vezes nós temos vergonha de debater, de responder, de nos posicionarmos como um filho de Deus de verdade.
porque na maioria das vezes isso vai afligir pessoas, isso vai magoar pessoas. Mas nós temos que entender sobre o atalaia. Se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos, esse sangue vai ser cobrado de nós. Então nós temos que ser a diferença lá dentro. Um grande exemplo, eu luto contra isso. Eu vou te explicar o porquê. Eu por muito tempo eu tentei fugir da minha identidade, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de mostrar o meu dia a dia. E um dos meus grandes sonhos sempre foi ser um palestrante, ser um missionário que vai ministrar em igrejas. Então eu estava preparando o cenário para isso. Eu estava fazendo lives, eu estava fazendo palestras e etc. Mas para isso eu tinha que fingir ser algo que eu não era. E isso estava me fazendo mal, isso estava me trazendo um peso muito grande. Se você olhar a minha última live, você vai ver isso nitidamente. Que eu estava tentando fingir ser alguém que eu não sou, alguém sério. Quem me conhece sabe que eu sou, mano, eu pego o evangelho de maneira leve, eu corrijo sim, eu tento trazer o evangelho pra minha vida e que as pessoas vejam isso. Eu tava tentando fingir ser alguém que eu não era pra agradar pessoas e pra fingir atingir um público, que esse público não é o que sinceramente que eu quero atingir, mas a minha cabeça eu precisava daquilo para atingir, eu precisava daquilo para mostrar que eu estava maduro. E quando nós entendermos que nós temos que viver quem realmente nós somos, nós vamos conseguir comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso nós temos que nos entregar, nós temos que confiar, nós temos que viver a nossa identidade. Às vezes a tua falta de viver a identidade, das coisas não fluírem na sua vida, é porque você não tem manifestado o evangelho na tua casa, você não tem vivido o evangelho na sua família, com seus amigos, você não tem saído de rodas que você já tinha que ter saído. Às vezes as coisas não fluírem na sua vida porque você ainda não teve a coragem e a ousadia de sair do serviço que você tem que estar, porque lá não edifica o teu corpo. Por quê? Nós temos que entender que existe uma luta entre a carne e o espírito, que quem vai ganhar? Quem a gente fortalecer mais, quem a gente preparar mais. Então se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, meu irmão, nós estamos fortalecendo a carne. Então a nossa tendência é quem vai ganhar? A carne. Ontem eu fui num culto numa igreja e o pastor falou exatamente isso. O Espírito Santo, ele nos traz autoridade. Então quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós estamos recebendo autoridade vinda do céu através do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer. Receber autoridade, ser sal, ser luz, porque ser açúcar é fácil e todo mundo gosta, mas o sal é o que dá gosto e a luz mostra naquilo que as pessoas estão errando. A luz, as pessoas veem através da sua vida que você é alguém diferente. Então tá na hora da gente sermos luz por onde nós passarmos e vivermos o verdadeiro evangelho. Essa é a nossa identidade, é sermos um pequeno Cristo. Agora chegou a hora de viver o evangelho. Tô chegando aqui no meu serviço e para vocês, não sei se parecia que é na subida, mas falar pra vocês, que subida que é essa? Já pegar uma subida de manhã, é pra acordar e pra chegar lá pronto pra luta. Vamos pra batalha. E agora bora almoçar. E uma coisa que a gente tem que estar atento são com as oportunidades que Jesus nos dá de pregar o evangelho. E também as propostas que nós recebemos, se elas estão ligadas com nossa identidade ou não. Porque na maioria das vezes o inimigo vai tentar nos confundir. Como ele faz isso? Colocando proposta em nossas vidas que parece boa, mas na verdade ela nos afasta da vontade de Deus. Então a gente tem que estar ligado com a nossa identidade bem fixa para que nós não aceitamos essas propostas, que são aqueles famosos presente grego, né? E aqui na minha cidade, né, foi um feriado municipal quinta, então hoje tá com a cara mó estranha, assim. Você anda assim, nem parece que é sexta-feira hoje aqui. E você vê a cidade parada, a cidade vazia, como foi numa quinta, tem muita gente viajando. Então tá diferente. E é o tempo todo a gente recebendo propostas, a gente tendo oportunidade de pregar o evangelho. Por exemplo, quando alguém chega pra você e fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça. O que você fala? Ah, toma um remédio, toma um dipirona. Ou você fala assim, não, posso orar por você? Então é nessas oportunidades que nós temos que usar para fazer a diferença e levar o evangelho. E também com nossas atitudes, a gente tem que viver em identidade. Quando a gente fala sobre viver em identidade, é você simplesmente entender que se você é filho de Deus, que você é um pequeno Cristo, você tem que manifestar isso. E como você faz isso? Conhecendo a palavra, vivendo a palavra. E às vezes nós nem precisamos falar nada, um sorriso, um bom dia sincero. Quando a gente fala um bom dia, muitas vezes a gente fala automático, mas a palavra bom dia é significando que você está desejando para a pessoa um bom dia. Quando nós colocamos sentimentos em nossa palavra, quando nós choramos com o que chora, nos alegramos com o que nos alegra, as pessoas veem a diferença em nós. E é isso que nós precisamos. A gente não precisa fazer uma pregação maravilhosa, a gente só precisa viver o evangelho.
ler a Bíblia e colocar ela em prática. Quando nós fazemos isso, naturalmente, as pessoas em nossa volta, elas são impactadas com aquilo. E nós temos que viver. Todo segundo, nós temos a oportunidade de viver o Evangelho e propagar a mensagem por onde quer que a gente vá. Quando eu falo pra vocês da subida, olha lá. É que aqui não parece o tamanho certo dela, mas ela é muito grande. E agora vamos pro nosso segundo round. Último round da sexta-feira e bora pra cima. Olha o tamanho dessa subida. Olha isso, tava lá onde tá aquele carro lá preto. E chegamos ao fim de mais um dia e eu espero que esse vídeo tenha te motivado a você a viver a sua verdadeira identidade. E se você já gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever e compartilha, porque não são apenas números, são almas. Então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. Eu vou estar indicando para vocês 2 vídeos. Esse aqui eu vou estar falando sobre o poder de viver agora, o poder de viver a sua identidade hoje. E esse aqui é um vídeo que o YouTube vai indicar para você. Lembre sempre que difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. E vamos para cima. Tchau, tchau. Deus nunca falha.